Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Cris Bevilacqua, designer de interiores, consultora de Feng Shui, especializada em bem-estar. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, uma honra estar aqui. Adorei o convite. Ah, imagina, o prazer é todo nosso, né? É muito bom conversar com profissionais, principalmente aqueles que têm algo diferente, né? No que tange, assim, toda a parte de design de interiores, né? Porque é uma Sim, área muito grande. muito. E a gente vê que tem, quando a gente começa a conversar com os especialistas em cada uma das áreas, isso é muito isso engrandece muito a gente. Então, de novo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Me conta um pouquinho, então. Vamos começar do início? Vamos. Conta um pouquinho para quem está em casa. Quem que é a Cris? Bom, vamos lá então. A Cris é uma mãe já de filhos adultos, comecei cedo a carreira pessoal, né? Já tinha em mente que queria ser arquiteta. Eu trabalhei no escritório de arquitetura e despontei, assim, me apaixonei pela arquitetura. Era um escritório de bastante sucesso na época. Só que aí a gravidez cedo, né? Atrapalhou um pouquinho a parte profissional, no bom sentido, não me arrependo, enfim. Mas aí voltei para estudar 3 vezes arquitetura. Olha só. Desisti, porque eu vi que eu ia ficar em obra. Falei, não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero pegar o melhor de tudo, a cereja do bolo. Sim. E aí descobri, né, com maturidade também, a gente vai amadurecendo, que eu queria ser mesmo designer de interiores. Aí fui estudar design de interiores, só que eu venho de uma família muito espiritual. Olha que bom. Tudo era simpatia na minha casa, tudo fazia uma novena. E eu pensava assim, puxa, o que eu podia trazer dessa minha personalidade espiritual, digamos assim, para os projetos? Para entregar uma casa além de linda para o meu cliente, onde ele possa ser feliz, ter proteção. E comecei a estudar muita coisa, caí no Feng Shui, me apaixonei pelo Feng Shui. Só que o Feng Shui, ele trava o projeto, né, na parte da decoração. Ele engessa, essa é a palavra, tá? É tudo muito rígido. E eu pensava, puxa, isso não serve para mim. Eu sou uma pessoa questionadora, uma pessoa que eu gosto de liberdade. Eu não queria ter uma coisa na minha casa que me prendesse, que eu tivesse que cuidar. Então eu pensei, pô, eu preciso descobrir um método de colocar uma coisa energética, mas que seja agregada à profissão. Se não serve para mim, não consigo aplicar na minha vida, não vai servir para o meu cliente. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Afinal de contas, a casa, quem vai morar lá é o cliente, né? Tem que ser harmônico para Não ele. é? Se Mas a não questão... serve para mim, Exato. Não, mas a questão da energia é um elemento é um dos elementos mais importantes dentro da nossa casa, né? totalmente. Querendo ou não, a gente é, vai respirar aquele espaço, né? É, uma boa parte do nosso dia e é o lugar que a gente vai recarregar a energia, Total. né? Então, Sim. assim, geralmente você descarrega no trabalho, com as suas funções na vida, e você vai se recuperar, né? Descansar, Exato. né? Ter um momento de Exato. relaxamento na sua casa. Sim, Ou seja, a parte a parte energética, ela é fundamental fundamental. para que essa recuperação seja efetiva, né? Exatamente. E aí eu É. falei, bom, estudando, eu desenvolvi uma metodologia onde eu já estudava os cristais e tive um insight um dia de substituir todos os elementos, todas as coisas do Feng Shui por cristais. Já que os cristais também são condutores energéticos, né? Eu pensei, bom, assim eu vou deixar o projeto ainda mais forte, frequencializando tudo com os cristais. E o Feng Shui também, o tradicional, a escola que a gente sempre entra primeiro, né, para estudar o Feng Shui, ela é muito repetitiva, ela é igual para todo mundo, digamos assim. Uhum. Engessada, como eu disse. Então, assim, todas as casas são iguais. A leitura. E Ah, eu achava já isso muito também desatualizado, digamos assim, porque é uma ciência milenar, né? Então, sim. hoje em dia, ela está um pouco desatualizada. Eu pensei, poxa, tem que ser uma leitura atual. E estudando design de interiores ou arquitetura, tanto faz, você vive a exclusividade para o cliente, né? Sem dúvida. Você trabalha em cima desse Sem ponto de dúvida. vista. Uma casa desenvolvida para aquela família, para aquela pessoa. E aí eu descobri, né, estudando bastante, a Escola da Bússola, que foi onde eu me encontrei. E como é que funciona? Então, a Escola da Bússola, ela é uma escola que ela vai ver a posição daquele imóvel. Então, eu vou observar a posição, cada área tem uma energia, corresponde a uma energia. Então, por exemplo, norte é o trabalho, sul é o sucesso, sudeste é o dinheiro. E aí eu vou olhar e ver o que está atravancando essas energias numa empresa, numa casa, na nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa fala para mim, né, dá um depoimento, Cris,
entra dinheiro, mas não fica. Eu não consigo construir coisas. E de repente a gente vai olhar o mapa da casa, tá num banheiro o dinheiro. Eita. Então, realmente, o banheiro ele é um sugador de energia, então a gente observa que a energia vai embora do dinheiro. E a pessoa não consegue construir nada. Pode entrar o que for, entra e sai. Então, a gente consegue equilibrar isso tudo e trazer de volta a fluidez, né? Porque é o equilíbrio. O Feng Shui é o equilíbrio. Então, a gente equilibrando tudo, a vida começa a fluir. E aí eu consegui, fiquei muito feliz de implementar essa metodologia que eu criei, deu muito certo. E tô aí, né? Há uns 30 Que anos. legal. Não, e você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque a questão da harmonia, né, do equilíbrio nessa linha de pensamento, ela realmente é fundamental para você ter um lar bem montado, né? A gente vê isso em vários lugares, não só na questão energética, né? A gente está falando um equilíbrio geral das coisas, né? Sim, De onde você vai cozinhar, onde você vai trabalhar, onde sim. você vai dormir, como que tem que ser os espaços para você conseguir fazer cada uma dessas coisas de forma harmônica, onde você vai encontrar seus amigos e tal. Agora, quando a gente fala na questão energética, é uma coisa muito curiosa, porque eu já ouvi falar naquela questão de você tem que dormir com a cabeça virada para o norte. Eu não Uhum. sei se, não sei se é Tem verdade ou uma não. coisa assim no Feng A Shui. minha, Aham. minha cama tá virada pro norte. Mas Eu assim, é aquela também. coisa. A gente Mas deu põe. certo. É, Porque às vezes o layout não permite, né? então, não permitia, mas eu dei um Você deu um jeitinho. jeitinho. Eu dei um jeitinho, mudou o armário de lugar, Tá. funcionou. Aham. É que Né? às vezes nem assim dá. Aí é um problema. Entendeu? Então é isso que é legal no meu projeto. Eu não mudo, não altero o layout. Eu corrijo com os cristais. Que legal. É, então Então esse é dá o meu para fazer diferencial. isso. Dá. Isso é Dá, porque legal, hein? senão você fica numa situação, porque onde cai cada área? Cada área a gente consegue movimentar e escolher? Não. Às vezes uma área da espiritualidade cai na lavanderia. Como é que você faz? Você pode construir uma casa em cima de todas as áreas certas? Não, não dá. Hum, Sempre vai ter banheiro, sempre vai ter uma lavanderia, sempre vai ter, né? Então, o ideal é você corrigir o que temos na mão. A casa ideal, a casa perfeita, a gente vai tornar ela perfeita. Ela não existe. Olha, que É essa legal. que é a graça da vida, né? Sim, Nós também sim. evoluímos e melhoramos. E nada é perfeito. E a casa também não. Olha, não, e isso realmente abre um leque diferente para a questão de design de interiores, Total. né? Porque assim, se você está falando em ter, sem saber, eu dei um exemplo aqui mesmo Aham. meu. Querendo ou não, a posição do armário no outro lugar ficaria melhor, eu teria um pouco mais de armário, né? Uhum. Agora, eu não sabia que dava para fazer isso, né? Então, Dá, dá. isso é uma coisa que abre outras possibilidades na hora de desenhar o designer mesmo, né? É, sim. E como que você começou a ir para essa linha? Porque assim, você já tinha trabalhado com arquitetura, começou a pegar a parte de design de interiores. Agora, como foi fazer essa transição de sair, né, do escritório, olhar e falar, não, meu negócio é isso aqui e é desse jeito que eu vou fazer. Como foi criar esse método? É, pois é. Eu fui, na verdade, levada, né? Eu falo que a vida me levou. Eu fui conduzida para esse caminho, fui puxada, arrastada, porque eu fazia design de interiores, né? Fiz projetos, abri meu escritório, e aí eu sempre pensando nessa linha. Eu já estudava projetos saudáveis. Há Que quantos anos legal. atrás? É. Então eu tive a sorte de ter professores, mestres, a vida toda que tinham essa linha de raciocínio. Então, hoje chama biofilia. Não sei, biofilia. Neuroarquitetura, tem Olha. nomes, né? Mas eu já estudava tudo isso. Uma casa para ser saudável, para a gente se recarregar da nossa casa, tem que ter muita planta, coisas naturais, né? Menos coisas industrializadas, com menos petróleo, várias coisas. Então eu já tinha essa tendência, o bem-estar já era um foco meu, já. E aí eu fui tendo a sorte de encontrar essas pessoas. Em algum momento eu não conseguia mais atender só o design de interiores. Foi Legal. crescendo tanto o Feng Shui no meu escritório que ele tomou conta da minha vida. Isso é bom, né? Então, eu fui assim, conduzida. Não foi uma escolha que eu tive que fazer. Você sabe que isso é uma coisa que a gente vê acontecendo em boa parte dos profissionais de sucesso. Que É, assim, né? na maioria das vezes você atende o que o mercado está querendo. Porque se é Aham. uma coisa que você gosta de fazer, você está fazendo bem, Sim, e o sim. mercado te pega, o mercado que vai te dar essa Exato, tendência, né? E exato. o mercado é soberano.
É É, o que o mercado, você propõe para o mercado, sugere uma coisa, se o mercado gostar, é esse caminho que você vai seguir, ele te puxa, acabou. sim. Né? Eu costumo falar muito isso quando a gente tem certas pessoas, eu falo, trazendo mais para o meu mercado, né? Que são pessoas coringas. Né? São profissionais tão bem requisitados que se eles saiu de uma fábrica hoje, a gente já sabe que em 3, 4 meses vai estar em outra fábrica, que não vão deixar ele sair do mercado. Por mais que ele às Uhum. vezes queira. Não dá, puxam de volta, né? Porque realmente é o que o mercado está pedindo, né? É, Então, cara, que legal isso aqui. E hoje me dá um exemplo assim de como funciona na prática isso. sim. Como é que é, por exemplo, digamos a minha casa. Eu tô com a minha casa lá. Como é que funciona esse trabalho? Então, eu vou precisar, a primeira coisa, da planta. Tá. Não é uma coisa visual, é estudado mesmo. Então, em cima do formato da casa, da planta do imóvel, né, eu vou olhar os desafios que aquela casa traz. Porque cada casa tem um desafio. Você pode reparar, pessoas que mudam bastante, elas são capazes de contar a vida delas nos períodos das casas que elas moraram. Então, por exemplo, determinado lugar, eu tenho um É, cliente que era embaixador e mudava muito, e ele falava: Nossa, quando eu morei na França, minha vida financeira foi maravilhosa. Depois eu mudei para a Bélgica, aí o meu amor, perdi o amor. Mas se você for olhar, não é uma coincidência. A casa traz esses desafios. olha. É muito interessante. Eu pergunto sempre pro meu cliente: qual é a sua história com a sua casa? Por que você comprou essa casa? Ou mora de aluguel, enfim, não importa. A sua casa é a sua casa. Sim, sim. Tem uma história do antigo morador, porque as histórias se repetem. Elas ficam impregnadas no lugar, porque ela tem uma vibração. Então aí eu vou estudar e vou ver. E aí eu peço sempre um relato, eu falo: o que está acontecendo nesse momento? Você, né, abriu para minha vida, para eu chegar, né? Aham. Então, o que está acontecendo? Aí você vai me falar um pouco da sua vida e vai bater com a história toda da casa. É impressionante. Então, os recortes da casa, onde ficam os banheiros, isso tudo vai trazer uma vibração energética. Olha, isso tem alguma coisa a ver com quando você entra num apartamento, por exemplo, com certeza já aconteceu com você, de entrar num lugar quando você está procurando apartamento, Sim. você entra num lugar e fala, não é aqui. Às vezes ele atende tudo que você quer, mas você fala, Olha, eu nesse não sei nem do que eu não caso, gostei, mas eu não gostei, sabe? depende muito da história do apartamento. Às vezes, a pessoa morreu dentro do apartamento, Sim. morreu alguém, né, dentro do apartamento da família antiga. Às vezes, o apartamento está com um problema de apego, herança, alguém não quer vender. Ou, às vezes, o casal, um do casal não quer que vende. Então, existe sim. Existem N histórias. E eu acredito muito que o que a gente tem que passar, a gente passa. Então, de repente, você escolheu um apartamento que você ia ter alguma coisa para passar, porque você precisava ter um aprendizado Sim, perante aquilo, isso é fato. Todos os né? desafios eles vão te ensinar alguma coisa. Exatamente. Então, é uma ressonância com alguma coisa que vai vir para você ali. E nosso desafio, né? O grande desafio da nossa vida é justamente o equilíbrio. E o É isso Feng pra Shui é vida, isso. né? É, para todos os setores, É o equilibrar, a gente estava falando até né? Antes. é o equilíbrio entre a saúde e o trabalho, entre o exercício É o nosso e, a- e, desafio. a- e o prazer de comer, né? É. Não é E fácil, não. quando a gente tem a nossa casa equilibrada, a gente já tem uma vantagem enorme, né? E entendendo isso, quando a pessoa chega até mim, ela já está aberta, né? Ela quer, ela deseja isso. E aí eu vou analisar, vou ver os pontos que precisam ser curados, né? E vai ser tudo usando cristais. Então aí eu volto Que numa segunda legal. visita, vou à primeira visita, volto numa segunda, e aí eu faço todo esse conserto, digamos assim, equilibro tudo usando só cristais. Que legal. É. E o Que meu legal. projeto também contempla, Gabriel, a radiestesia. Então, eu faço um projeto mais completo, não é só o Feng Shui. Feng Shui, a gente vai cuidar das áreas da nossa vida. Feng Shui, né? A gente olha o dinheiro, família, a saúde, o sucesso, o trabalho, enfim. E a radiestesia é a saúde. Então, a radiestesia, ela é uma parte que não é espiritual, ela é física. A gente também estava falando de Olha, física. É. Então, a gente vai observar na casa, no local, onde tem pontos magnéticos nocivos para a nossa saúde. olha, que legal É, no isso. subsolo da Terra existe o encontro de águas e rochas. E Uhum. aonde tem esse encontro, resumindo, tá, e simplificando a explicação, ele emite um magnetismo que é ruim. Então, se a gente dorme, por exemplo, em cima de um ponto assim, a gente acorda sempre cansado,
E o que que vai acontecer com o tempo? O seu corpo cansado, você vai desenvolver alguma doença. Se você não dorme bem, o dormir é igual à saúde. É, isso é uma Para verdade. ter saúde, você tem que dormir bem, Isso é uma tá? verdade. Aí a sua cabeça funciona, o seu mental tá alinhado e o teu corpo, obviamente, vai obedecer. Então é preciso organizar isso. A radiestesia, esses pontos nocivos, né? Quando a gente usa a radiestesia, a gente consegue trazer um bem-estar imensurável para a vida da pessoa. Nossa, e isso tem a ver, por exemplo, que nem você mora num apartamento, num prédio. Uhum. O apartamento de baixo tem alguma coisa a ver com o seu? Isso Olha, influencia depende da também? energia, pode influenciar, mas não é esse tipo de energia. É uma energia de ondas magnéticas, digamos assim, tá? São nocivas realmente. E ele, de onde ele começa no subsolo da Terra, ele sobe 200 metros. Eu É já ouvi falar muita uma. coisa, assim. Não sei se você já viu no interior como é que acha o lugar ideal para fazer o poço. Eu nunca vi, né? Eu sei que eu já. Quer dizer, eu já vi o pessoal fazendo, mas eu Uhum. nunca vi isso na prática, assim. Pois é. Aliás, a teoria. Eu vi eles É. furando na prática, né? Então, tem pessoas que pegam um galho de goiabeira, chama forquilha, parece um Y, vai segurando, e aí a hora que essa forquilha treme, ela é como se estivesse sendo sugada para o solo. Ele sabe que ali tem água e pode furar e fazer o poço. Olha. Então é isso. Se você dorme em cima desse magnetismo, é esse magnetismo, é que E as ondas ali são mais comprimidas. isso tem a ver com alguma coisa com a gravidade também ou não? Não é física, né? O Olha Newton, só. nosso amigo lá, Isaac Newton, É. 80% da literatura dele era sobre radiestesia, porque é pura física. Que legal, que Então, isso é legal. ruim para nossa saúde, ficar em cima de um ponto desse. Da mesma forma, na empresa, né? Então, aí a vida da pessoa anda, flui de uma forma absurda, porque a gente organiza as áreas da vida, energeticamente falando. E Uhum. aí conserta esse ponto, caso tenha. E ela dorme bem, acorda bem, a vida começa a fluir e tudo acontece. Olha que legal, É, que legal. E a radiestesia, como é que você cura também? Como é também que com cristais. também vai com cristais? Também. O que o cristal tem de tão especial assim para Olha, fazer ele isso? tem um magnetismo, né, especial, ele tem uma força vibracional, tanto que na memória do celular, do computador, vai, do relógio, vai cristal. É? É, vai cristal. Ah, eu Ele não é um sabia. condutor energético também. Então, existem várias terapias, né, que são tratadas, tudo com cura usando cristais. Eles têm um magnetismo diferente, né? A cor, o local, a região onde eles se formam. Então, existem já comprovadamente curas só usando cristais. Eu lembro que eu já tinha visto algumas vezes a questão de pêndulo, assim, Uhum, como se fosse um triângulo de cristal. uhum. Mas não é um triângulo, é um. É uma É ponta, uma né? ponta de Uma ponta. cristal, Sim, né? sim, sim. Para ver É, como é que tá a radiestesia energia. isso. Ah, isso é É radiestesia. também, com pêndulo Ah, se que faz pêndulo legal. de cristal, pêndulo de metal, pêndulo de madeira. Existem vários tipos de pêndulo. Mas é a Olha medição só. energética do lugar, dá para fazer, sim. Então, e usando cristal. O cristal, quando a gente faz para medir energia, no caso, fazer a radiestesia e tal, ele quebra muito fácil, para você ter uma ideia. Olha. De tanto que ele absorve energia. Eles são cristais naturais só, né? Sempre Naturais, naturais. sempre naturais. Existem, né, um mercado paralelo aí de falsificação, como tudo, né? Ah, faz parte Infelizmente, da vida, né? faz parte da vida, exatamente. É. Mas não, são todos usados, né? As pessoas sérias, claro, obviamente, usam somente os verdadeiros, né? Não, e isso é uma coisa que é legal, né? Porque assim, você falou uma coisa que pega muito comigo, assim, né? Por exemplo, às vezes você tá muito carregado, aquela coisa de pesada e tudo mais, aí pô, estoura um copo, né? Você pegou do nada, pegou o copo, colocar uma Coca-Cola no copo, né? Eu fazendo propaganda, né? Colocar um refrigerante no copo ali, pum, Aham, estoura, sim, né? Às vezes você sente que a coisa deu uma aliviada porque tinha que quebrar, tinha que romper alguma coisa assim, né? tinha, sim. Então, poxa, se uma energia derruba, quebrar um cristal, é que a coisa tá braba mesmo, né? É, e ainda bem que quebra quando é assim. Minha avó falava, né? Um livramento. Pronto, passou. É, Se quando quebra, não pegou em você, exatamente. né? Os antigos Exatamente. sabem de tudo, né? A sabedoria. Ah, a gente tem, sabe, essas coisas de você. Quando você não tá bem, às vezes você não sabe nem por que que você não tá bem, né? É. Então, por exemplo, minha família tinha muita coisa do incenso, né? De passar um Uhum. incenso, acender uma vela, pôr anjo da guarda e tudo Sim, mais. Eu sempre, enfim, faço até hoje, né? Quando tá muito ruim, eu frequento a toma Umbanda, então providência. eu faço as minhas orações e tudo mais, né? Sim. Acendo minhas velas.
mas a questão do incenso, você vê que ela muda o clima para quem tá lá também, né? É, se a gente consegue equilibrar isso de forma mais definitiva, né? Porque, como é que funciona esse trabalho, por exemplo? Você faz uma vez e ele já é, equilibra uma coisa que tem que ser feita de tempo em tempo? Ótima pergunta. É definitivo, não precisa refazer. Que legal. Porque se a gente tivesse um óculos espiritual, digamos assim, né? Então eu vou analisar. O Baguá, ele é não é um oráculo, como é que eu posso explicar o Baguá? A gente usa para posicionar, são as direções, como se fosse a Rosa dos Ventos, né? Ali, Ah, as direções ali, e a gente vai posicionar na casa, né? No meu caso, depende da posição da casa, se ela tá virada para o norte, para o sul, enfim, aí eu vou posicionar e vou fazer essa leitura de onde há o desequilíbrio. Então, aí eu olho de cima, né, essa casa com esse mapa colocado, tudo certinho do Baguá, e se eu pudesse enxergar espiritualmente, depois do projeto pronto, eu ia ver as áreas ativadas, como se fosse que legal. pontos, um ligando o outro. Então, a gente faz um cinturão energético no espaço. E o que que é o baguá? Então, o Baguá eu trouxe um para mostrar aqui. Ah, que legal. É, a gente tem para mostrar o Temos pra Baguá. mostrar? Temos. Vamos ver aqui. A minha pasta, tá na minha Ah, pasta. tá na pasta. Isso. Isso. Isso eu fiquei curioso. Pois é. É bom que a gente mostra, porque muita gente não conhece. Aqui. Ah, que legal. Quer deixar lá de novo? Tem problema deixar ele aqui depois? Não, Não? pode ir. Você leva lá? Então, Então, esse é o baguá. esse é o Baguá, um octógono com as direções e as áreas da vida. Então, existem essas energias vibrando em cada direção. Por isso que para mim fez muito mais sentido usar a bússola. Porque aí eu não estou representando elas. No Feng Shui tradicional, você pega a porta de entrada da casa e posiciona a área do trabalho em cima da porta de entrada. E aí você enxerga essas energias todas dentro da casa. Entendi. A área do norte é a área do trabalho. Então, nessa direção, existe essa frequência energética. E aí eu pensando, né, nos meus questionamentos, poxa, mas eu estou representando isso e já dá certo. Se eu trabalhar em cima de uma coisa real, então eu Coisa estou mexendo com a força ao meu favor que já existe ali. total. Então, se o norte não é na porta de entrada, ele é na janela lateral, então eu vou posicionar isso exatamente onde é o norte. Não, e você falou muito de magnetismo, né? De campo magnético. O campo magnético da Terra, ele aponta, a bússola vai apontar para o norte por algum motivo, né? Sim, Então, assim, faz todo sentido isso. exatamente. Porque, enfim, é a primeira vez que eu tô aprendendo aqui. Aham. Agora tá me fazendo sentido aqui algumas coisas que eu já ouvi falar na vida, né? Sim. Sobre como, onde você posiciona as coisas e tal, Então, e isso né? para mim fez muito mais sentido, porque se você vai posicionar alguma coisa virada para algum ponto, e aquele ponto já existe aquela energia lá para você disponível, por que que você vai só representar isso? Sim, sim, né? Faz mais sentido você atuar de forma mais precisa, né? Sim. Então, por exemplo, lá quando você chega na casa da pessoa, você utiliza o baguá e a bússola para indicar onde está exatamente o norte. Não exatamente o norte, eu vou observar a posição desse imóvel. Então, eu vou Ah, fazer algumas observações e ver onde está, onde é a entrada principal de energia da casa, que direção é ali. E aí, o meu projeto tem esse ponto de partida. Então, vamos supor, na sacada, digamos, ali é sudoeste. Aí eu vou posicionar a bússola, tirar o print dali e usar esse mapa em cima dessa entrada de energia. entendi. Então, ali do sudoeste, tá ali é sudoeste. Agora os outros pontos todos vão aparecer, né? E aí eu vou identificar e ver quais são os desequilíbrios e as relações entre eles. Que isso é muito importante. O Baguá, ele tem as relações complementares e opostas, como a vida. Por isso que o símbolo do Feng Shui é o símbolo do Yin e do Yang. Você já viu o símbolo do Yin e do Yang? Que é esse aqui, ó. O Yin Yang, eu já vi algumas teorias, mas na questão de luta e tudo mais, né, do bem e do mal. É isso? É os opostos complementares.
Opostos complementares. Olha que É. legal. Então, por exemplo, É o uma visão mais legal norte, disso mesmo. o norte e o sul são opostos, mas eles são complementares. Então, numa análise, né, quando eu faço análise da casa ou da empresa, da pessoa, eu vou observar. Então, por exemplo, às vezes a empresa tem muito trabalho. E por que que não tem sucesso? Porque justamente, às vezes, a área do sucesso, Tá ela bloqueado. está bloqueada. Está num Olha. banheiro, ou fez um recorte na planta e ela quase não existe. Então, ela não tem essa vibração. E às vezes a pessoa é meio famosa, assim, tem um certo destaque, mas não tem tanto trabalho. E aí você olha o trabalho, tá tudo travado e o sucesso tá indo, mas ela precisa, para ter uma coisa consolidada, o sucesso consolidado, ele só vem através do trabalho. Isso é fato. Isso é fato. Por Isso isso é que fato você vê absoluto. aqueles repentes de pessoas famosas, do nada, ela tem um sucesso, daqui uma semana, hoje com a internet, né, com a velocidade, É. daqui uma semana ninguém sabe quem é mais, porque não tem base. É aquela história da banda de uma música só, né? Então, É. exatamente, por isso. Então, por isso a importância, né, você ter pilares, fundamentos na sua casa, para sua vida fluir, e você alcançar de fato os seus desejos, o seu lugar merecido, né? Se você não tem base, você não fica. Isso é uma verdade, né? E quando a gente fala de um cristal, né? O cristal, quando você está falando de cristal, eu estou imaginando aqui um cristal, aquele cristal branco, normal, Transparente, transparente. é. É, como é que são? Existem vários tipos de cristais, cada um para cada Sim, coisa? nossa, existem milhares de cristais. Até para quem quer estudar, eu indico a Bíblia dos Cristais. Bíblia dos É, cristais. a Bíblia dos Cristais é um livro de consulta de muita confiança. Ele tem 3 volumes. Que legal. Você sabe que uma época da vida assim, eu já tive algumas fases do pessoal de eu ir num lugar esotérico, se eu não me engano, Uhum, né? É, e me derem algumas pedras, não sei se eram cristais, sim. né? Mas assim, eu lembro de ter ametista, olho Aham, de isso tigre, aí. ônix. Aham, tem ônix, sim. Eu lembro dessas três, Quartzo né? verde, quartzo rosa, citrino. Sim, sim, sim. E é assim, essa aqui você coloca na sua carteira, essa aqui você deixa do Isso, lado da sua cama. exatamente. É um pouco desse contexto. São esses Que assim, os mais legal. famosos, digamos assim. Porque existe também um tipo de cristal, uma classificação energética de cristais, que eu vou dizer para você que é como se fosse a tabuada básica, assim. Tá, Depois você passa daquilo, você não precisa mais de outras coisas. Aqueles são suficientes legal. para tudo. Então, eles cumprem uma função muito legal, sabe? E o cristal, ele escolhe a gente. Isso é uma coisa curiosa. Olha só. É uma coisa muito curiosa. Muita gente me relata. Eu fui numa feirinha, eu fui num lugar, aí eu tive que comprar tal pedra, tal cristal. Aí quando você compra, depois você vai estudar, você vê que você estava precisando daquele equilíbrio energético. Olha, É muito curioso. que legal. Todos têm as suas energias, né? Vibrando ali, todos. Meu Deus, e faz todo sentido, né? Porque o corpo, quando ele sente alguma deficiência, assim, no geral, né? Exato. Você sente a vontade disso, Sim, você sente aquela sim. conexão, mas às vezes você nem sabe por quê, né? E muitos dos elementos dos cristais têm no nosso corpo. Ah, é? Claro, por exemplo, a calcita é de cálcio. Nós temos calcita no corpo, cálcio, né, no corpo. Dizem que ó, todos os elementos do corpo humano você encontra no barro também, né? Nos Então, outros, né? então assim, tem uma ressonância, né? Tem uma Aham. ressonância com isso. Isso você vai despertando, né? A sua intuição, você vai sendo conduzido por esse lado. Quem deixa aflorar isso, né? Consegue ter as explicações, que é a parte mais legal. Então, você vai num lugar e sente vontade de ter um cristal determinado, e você vai estudar e ver que você precisava daquilo, é muito louco, né? Total, total. Assim, o cristal, por exemplo, você já, digamos, já tem tudo posicionado onde vai estar para o seu trabalho ficar equilibrado. Isso. Eu lembro de já ter visto, mas de novo, me falar, alguém falou, não lembro quem, mas durante a vida também, que você tem que deixar, às vezes, o cristal no sol, às vezes na água com Sim, sal, né? Ou não? sim. É muito importante. No meu caso, no projeto, eu já faço uma limpeza energética, né? Então, Tá, eu compro os cristais, já tenho um estoque no meu escritório, que já pronto legal. para usar, então é feito todo um trabalho energético. Exatamente, a primeira vez que você ganha um cristal ou compra um cristal, tem que limpar. E como eu disse, ele tem memória.
Ah, Então você tem que zerar ele para ele ser seu, para ele ficar pulsando ali com as suas energias, com o que você deseja, consagrado, né? Você tem que consagrar teu cristal. Então é ideal sim você pegar ele, colocar numa bacia com água, ou 7 pitadas de sal. Aí você lava. O sal ele tira, né? Ele zera a é, energia. o sal ele drena energia, né? É, ele, por isso que ele serve para limpeza energética do Sim, corpo, sim. tudo, né? É, Então, é por isso que, pelo menos, até onde eu sei, você não pode passar na cabeça também para não tirar tudo, né? É do pescoço para baixo. algumas religiões, sim. Então, o sal ele limpa essa primeira vez e depois, se você puder, e pode ser colocado, sim, no sol, deixa 24 horas, então você lavou ali com o sal, né? Enxágua bem, faz um ritual nesse momento, coloca uma música, um mantra, Que bem legal. legal, né? E aí você deixa 24 horas no tempo, e aí pronto, ele já está pronto para usar. Aí durante a vida, se você achar necessário, quiser colocar um pouco no sol, tal, pode ser colocado, não tem problema. Olha, Mas não precisa ficar lavando sempre novamente, não. Tá? que A legal. primeira vez é fundamental, mas depois não De- necessariamente Mas, precisa. mas nem tipo uma vez por ano, alguma coisa assim, eu também não. Sente, né? Eu sempre falo assim, sente. Quando você lembrar que você tem que lavar, é o momento. Tá, Não entendi. se preocupa com a relação de contar o tempo. Porque no mundo espiritual não tem contagem de tempo, né? É É, simplesmente um tempo, sim. né? Então, se você lembrou, ele tá dando um sinalzinho, tipo, na hora de um banho. Ah, olha que legal. Isso realmente muda a coisa, né? Tô lembrando de várias coisas aqui na questão de aquelas. Aqueles são cristais também, aqueles que são aquelas pedras que por dentro são muito bonitas. Também. Acho que é parecido com. Você Sim. mostrou um cordão, acho que é o Ah, sim, colar, sim, sim. né? Esse É aí, algo né? como. É, né? Esse, às vezes você vê umas pedras grandes, né? Enorme, Com isso sim, umas meio. capelas, né? Tem as Eu capelinhas. acho Ah, bonito demais. maravilhoso. Normalmente é roxa, né? Que é de ametista. Então, É. roxo é sempre ametista, não? Não, tem outras pedras roxas, mas normalmente é a mais popular, né? E a que faz muito efeito. A ametista, ela é uma pedra que tanta gente tem atração, justamente porque ela tem praticamente todas as funções de todas as outras. Olha, Ela transmuta energia, então isso é uma condição que pouquíssimas têm, que transmutar o que é? Chega uma coisa ruim, ela transforma. modifica, exatamente, transforma em luz lilás e leva para o universo. Então ela já te protege. Ela alinha os amigos, ela alinha bons relacionamentos, ela te equilibra a espiritualidade, ela traz dinheiro. Olha só. Então, ela é uma pedra boa para o sono. Olha, a É gente vai ter que conversar incrível. como é que a gente vai fazer na minha casa, tá? Pra deixar muito claro, porque já me interessei muito, principalmente a parte É, do sono. ela é muito forte. Então, por isso que eu falo, a gente fica meio ali num beabá, os cristais, né, que eu uso bastante, quartzo verde, quartzo rosa, o citrino, o quartzo de rocha, que é esse que você falou, o branco, né, o transparente que Sim. você lembra, ametista, turmalina, uso água marinha, uso rubi, granada, Olha só. quartzo fumê, são assim mais comuns, digamos assim. O rubi é uma pedra preciosa. É preciosa. Todas elas são preciosas, não? Olha, na joalheria elas são usadas, sim, para fazer joia, tal, né? Tem o valor delas, mas logicamente quanto mais raro, mais caro. A parte do rubi, da esmeralda, da água marinha que eu uso são os cascalhos, né? Que não tem utilidade para joalheria. Ah, entendi. Aí eu uso para parte energética, que aí tem qualquer tipo, né? Se é mais bonito, se é mais feio, enfim. Porque na parte da joalheria vai as pedras que são mais perfeitas, né? Sim, Elas são sim. examinadas, as pedras preciosas que vão para a joalheria, elas não podem ter defeitos externos, né? Elas são examinadas com lupa, equipamentos especiais, e elas têm que ter uma pureza para estar na joalheria. Não, sem dúvida. E para Né? mim não importa isso. Que legal. É. E deixa eu fazer uma outra pergunta agora, aqui, mais voltada para uma área que é mais parecida com a minha. É, tudo bem que não é tão comum a gente ver quartzo na cozinha, né? Na Uhum. pedra, uma pedra. Sim. Talvez anos atrás era mais comum, né? Você vê algumas pedras, talvez em banheiro, com quartzo, alguma coisa Aham. assim, né? Mas as pedras que você vai ter na sua cozinha, no acabamento, etc., elas também influenciam nessa questão energética? Ou elas podem influenciar? Elas podem influenciar. Sempre vai trazer um up, né? Vai trazer uma coisa diferente para casa, vai ficar mais forte, com certeza. Olha, então, Sempre. E também existem pedras que não têm energia boa. por exemplo, Por exemplo, aquela pedra cinza e verde, eu esqueci agora o nome.
Aí antigamente usava bastante, teve um boom, peraí que eu vou lembrar. Ai, gente, como é que chama agora que vem? Tipo aqueles travertinos, não? Não, não é travertino. Ela tem cinza e ela tem verde. É, eu lembro. Lembra uma É, época tinha bastante quintal dessa pedra? Ai, meu Deus do céu. eu acho que eu tô visualizando um pouco. Agora como é que eu vou lembrar, gente, esse nome? Eu vou ter que pegar meu celular e pesquisar. Vamos fazer, cadê o. Pega o celular, vamos pesquisar o nome. Aham. Vamos pesquisar o nome. Porque a cabeça não adianta, gente. Entrevista velha é isso, viu? Ai, caramba. Ardósia. Ardósia. Boa. Ó, É só. como esse O nome? celular chega perto e funciona. Vocês viram como é Pois que é. é? Porque Né? ardósia, né? É uma pedra que ela tem um magnetismo ruim, ela deixa a pessoa doente. Não é Olha. legal. A ardósia é tóxica para a saúde. E qual pedra você recomenda para colocar na cozinha? Então, Olha, a cozinha, ela é a área do dinheiro, né? A gente tem que prestar bastante atenção ali. Mas eu gosto das pedras claras para a legal. cozinha, não necessariamente algum material. Aí vai muito de gosto pessoal. O meu projeto ele é sempre focado para não interferir o projeto do arquiteto. Atendo, né? Tenho os maiores clientes de arquitetura hoje no Brasil, são Que legal. meus clientes, grandes escritórios. Que Então legal. é isso que eles me chamam também, é por isso. Porque eu não interfiro no projeto. Então, assim, Faz o trabalho é, compensando qualquer coisa que tenha eu lá. acho que tem que ser o gosto pessoal da pessoa. Não tem, tudo vai ter uma frequência boa. E não precisa se preocupar em ter uma pedra na cozinha de fato de quartzo. O investimento vai ser muito É, alto. um quartzo ali É, é pesado. Meu, o mármore mesmo, o mármore já então, maior já é pesado, já, né? as pedras todas, não é falsa que a gente fala, não é artificial. Como é que eu posso usar? Aquelas lâminas de pedra, não? Não, aquelas que são, não é quartzito, como chama? Tipo silestone, essas coisas? Isso, Ah, tipo um silestone. Vão misturas de quartzo, né? Mas uma sim. mistura, e você vê como já encarece. É. Aí a influência já começa a ser menor, talvez, ou não? Aí já. Não, mas a influência no valor, então depende do investimento. Vai ficar lindo? Vai. E ali, se a gente fosse pensar, vai, no ideal, que pedra seria? Eu acho que um quartzo verde, né? Então, porque o quartzo verde seria a pedra da saúde. Olha. Então, comer bem é saúde, né? Saudável, talvez. Eu acho que nunca tinha Eu, pensado nisso, eu acho que eu arriscaria no quartzo olha, verde. eu gosto muito da cozinha, a questão da saúde, com certeza, mas é que eu tenho uma relação muito especial com a cozinha, né? Não só porque eu trabalho com isso, mas porque eu me vejo nas minhas relações mesmo com a cozinha sendo o cerne da coisa. Então, assim, eu gosto de cozinhar para o pessoal, eu gosto para minha família, para meus amigos. Então, eu gosto de ter essa conexão com a cozinha no principal. E não só cozinha, né? Churrasqueira também, assim, a comida Aham, como um todo, comida, né? sim. Mas eu gosto muito daquela coisa de a gente cozinha para que a gente ama, a gente cozinha porque a Sim. gente gosta, né? Então, essa quanto mais estabilidade você tiver, melhor, né? Então, quartzo verde, olha, o quartzo branco é bom também? Também, Eu porque o gosto quartzo, mais, eu eu sou também mais do gosto azul, mais, você né? fica... Eu também adoro, adoro. Aí cada um vai ter a sua energia ali, né? Então tem que ver muito o perfil da pessoa. Eu adoraria o branco, como eu te disse logo no começo, até porque branco, para mim, é a junção de todas as cores, né? É como eu imagino as minhas pedras, né? Pois Eu é. imagino ela branca, até aquela que sobe atrás da parede, assim, eu imagino ela assim, Aham, frontão que eu ali. tenho que terminar a reforma da minha, meu pedaço da cozinha que eu vou trocar. Eu quero fazer assim, eu quero com pedras mais claras, mais naturais, mas ela com aqueles Isso. veios mais cinzas, assim, sabe? Lindo, Eu lindo, acho adoro, eu maravilhoso. também adoro. E o Né? mármore, ele é uma peça natural, né? O granito Sim, também é, sim. né? Então, eles também têm uma energia boa. Tem, não no caso das frequências para cura, assim, não. Não, eles já têm um outro tipo de frequência, né, no planeta. O granito ainda é muito comum, né, para ser usado, né? Também, É, também. é que eu acho que ele ficou muito comum mesmo, assim, no sentido das pessoas às vezes querem fazer uma coisa diferente por causa disso, sabe? Não Sim. sei se. Mas eu imagino isso e eu imagino os móveis azuis. Eu imagino Ai, eu adoro, com o meu eu amo. Bertazzone ali no meio. Então, ai, eu adoro, adoro azul. Minha cor favorita é a cor do elemento água, né?
da área do trabalho. Por isso eu gosto Olha de só. trabalhar, viu? Olha, é verdade. Não, e nós temos O logo azul, né? o nosso logo é azul, Eu vi. nossa cor específica de produtos. Nós temos uma linha de customização da Bertazzoni que é Azul com eu azul vi. nosso, só a gente tem. Maravilhoso. Eu amo azul. E, Meu logo também é azul. Nossa, adoro. não, e tem uma coisa na cor que me conforta, sabe? Assim, tipo, não é nem só uma coisa de gostar dela, Uhum. né? Assim, eu gosto de ficar olhando pro céu, sabe? Essa coisa de... eu lembro quando eu fui para Machu Picchu, que eu fui fazer a trilha lá, e eu lembro quando eu entrei que eu fiquei olhando pro céu 1 hora e meia, olhando pro nada, sabe? Ouvindo uma música assim, sentado, Eu também literalmente parado, amo assim. observar o céu, mas eu acho que o azul também tem uma relação com a gente que é ariano, porque a gente é elemento fogo. Ah, então, às vezes a Então, gente o precisa dar uma azul ele vem acalmadinha, equilibrar, né? É, faz parte, exatamente. faz parte. Exatamente. Na cozinha, se a gente fosse ver no Feng Shui tradicional, o elemento lá seria o fogo, porque é a área do trabalho, o vermelho seria a cor da cozinha para fomentar o dinheiro, tal. Mas eu acho que tudo isso é uma mistura. Cada caso é um caso, Aham, não, né? com O certeza. azul é a cor do trabalho. Que Então, o legal. trabalho traz o dinheiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a falar, você me falou uma coisa que eu fiquei curioso, né? Que é uma coisa muito comum em muitos profissionais, né? Que é você, no caso, principalmente para as mulheres, Aham. mas é no caso do início da profissão, no início da carreira, de optar por engravidar. Tá. Como é que foi esse momento? Aí pensando, aí estamos voltando para trás, né? Mas Aham. como é que foi esse momento de olhar e falar, esse é o meu momento e depois voltar para a carreira? Como é que foi isso? Olha, são momentos muito desafiadores na vida de uma mulher, porque sempre vai ter esse paradoxo, né, na nossa vida. Ser mãe, ser profissional, fazer essas escolhas são muito difíceis, né? Sem dúvida. Olha, eu tive a sorte de casar com um homem que sempre teve um olhar muito carinhoso e amoroso para a família. Que legal. Então, a gente é namorado de infância, ele sempre teve um olhar assim amoroso para a família. Nós somos namorados de infância, Que legal. e a gente teve, somos os primeiros namorados um do outro, e a gente teve esse combinado de quando casasse, fôssemos ter filhos. Não era um plano ser jovens, não era, mas aconteceu. E ele falou: Olha, eu quero que você priorize ficar em casa com as crianças. Você pode estudar, pode ir fazendo as coisas que você quiser, mas trabalhar, eu acho que você podia esperar um pouco. Uhum. Na época eu concordei, depois eu me arrependi durante a vida de ter feito esse acordo. Eu queria voltar a trabalhar, eu queria trabalhar. Sempre fui uma pessoa muito dinâmica, com energia, criatividade explodindo. Mas aí eu fui fazendo as coisas aos poucos, Sim, né? Eu fui entendendo que ele tinha razão, que também largar com alguém, deixar com alguém, não era uma opção nossa. sim. Como seria? Entendeu? Eu também sofria com essa coisa. E aí eu podia financeiramente me dar esse luxo, podemos dizer, né? Eu, Esse eu, prazer, eu- essa sorte. olha, eu lembro de ter visto uma vez, era uma propaganda, acho que uma propaganda não, né? Era uma campanha para o Dia das Mães, que era uma entrevista de emprego onde a pessoa descrevia o trabalho de mãe. Era um trabalho extremamente árduo, né? Que é você trabalha 24 horas, você não tem direito a férias, você não tem direito a final de semana, né? Você tem que estar disponível 100% ao seu cliente, né? Você não recebe absolutamente nenhuma remuneração para isso. Você come depois deles, mas você vai cozinhar para eles. Então, assim, você começa a ver a coisa e eu olhando, assim, eu acho muito admirável isso, né? Eu não, aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que esse é um lado é, de uma geração passada que eu acho que fazia todo sentido, né? Porque assim, é um período da vida, né? Principalmente quando você é a criança, que essa conexão é muito importante, Muito. né? Então assim, esse elo ao longo do tempo, ele realmente é o que você falou, acaba tendo certos pontos profissionais que demoraram um pouco mais para acontecer, Sim, né? O que não impede o ápice, né? Ou seja, o sim, ápice continua sendo o mesmo, só demora eventualmente um pouco mais para chegar. É porque teve uma escolha no meio, teve que é uma outra coisa, escolha. A né? vida, ela é toda assim, né? Sim. Feita de escolhas. E eu sou uma pessoa muito decidida. Quando eu opto por uma coisa, eu mergulho naquilo para ser a melhor. Então eu pensei assim, bom, eu vou ter que ser mãe,
Então, eu vou ser uma super mãe, Legal. sabe? Então, eu era muito dedicada. Só que é cansativo, é isso que você está falando. É um momento da vida que você não é de você, né? Você é dos outros, você É. é da casa, dos filhos, da família. Isso faz parte da jornada. Quando eu observava amigas minhas optando por ser uma empresária de sucesso, elas estavam abrindo mão de ser mãe. Exato. Ou Então, seja, são escolhas, tá certo, errado? Não tem certo e errado, tem eu as também acho que não. suas escolhas, Concordo totalmente com você. né? E, na minha opinião, aí é a minha opinião, eu acho que essa é uma decisão que mostra um empoderamento muito maior do que o que é falado hoje em dia. Né? Porque se você tomar a decisão de falar, não, eu vou ser mãe, ponto. Mostra uma força muito grande. Eu sei porque assim, eu vejo na minha mãe, na minha tia, que são duas mulheres empoderadíssimas que conquistaram tudo na vida, Uhum. e ralaram muito a vida inteira também. Eu vejo exemplos de mulher mesmo, né? E é um pouco disso que você falou, assim, o profissional ele é muito tratado como o principal elemento, assim, de você ter É, conseguido. E quando não é, não na é, minha opinião, né? não é. Poxa, você vê os seus filhos chegando mais longe, o mérito é da mãe pra caramba. Ah, eu acho Isso. também. É, Nesse caso, eu acho que até mais da mãe do que do pai, mesmo o pai sendo extremamente sim. importante nesse contexto todo também, né? Uhum. Até para poder dar suporte a essas horas, né? Total, total. Se eu não tivesse o suporte dele financeiro, eu não teria conseguido abrir mão Talvez. também. Não é também tão simples assim, né? Uma escolha tão fácil. Eu pude fazer essa escolha. E eu fiz com muito amor, É, sabe? Eu curtia essa parte de ser mãe, porque eu sempre quis ser mãe. E também tem, né, essa coisa toda na vida. Tem mulheres que não têm perfil de ser mãe, tá tudo certo. tô tranquilo. Entendeu? Acho que cada Eu um decide o que quer na tinha, vida e tá tudo certo. então eu curti muito, eu tinha as minhas programações, todas as férias ia no zoológico, eu levava muito eles no teatro, até porque meu marido trabalhava demais, então eu fazia toda uma programação em função deles, qual parque que tem novidade, o que que chegou da Disney, Que legal. os musicais e as coisas, então assim, eu curti muito os meus filhos. Que Vamos legal. assistir um filme hoje, porque na época era fita de vídeo, Aham. né, videocassete, Sim, e eu, sim. cada vez que eu ia no mercado, eu comprava um desenho diferente que eles ainda não tinham. Então, eu tinha coleção em casa de. Que Então, legal. vamos assistir o que hoje? Então, eu podia sentar. Eu podia assistir um desenho que é maravilhoso, eu adoro os desenhos da Disney. Maravilhoso. Amo! É. Sempre tinha uma história por trás daquilo, a gente discutia a história do filme e tal, e sabia as trilhas sonoras. Então, assim, eu curti. Aí eu tentei, em alguns momentos, né, voltar. Falava pro Marcelo, não, eu vou voltar agora, então eu vou continuar. Aí ele, tá bom. Meio período, né? Meio período. Só que eu não conseguia. É um É caminho muito complexo. É um difícil. caminho complexo. Era demais pra mim. Então, assim, ficava doente, precisa de você. O filho precisa de alguém. Se não é a mãe, a avó, é a babá, alguém vai precisar. Sim. Uma criança, um ser humano em construção. Não, e você falou uma coisa que é muito, muito, muito complementar, né? Porque teve uma hora que você falou, não, se eu não tivesse o suporte financeiro dele, eu não conseguiria. Não E consigo. pelo contrário, do outro lado, acredito, vou falar por ele em nome dos homens, né? Acredito que ele vai concordar comigo, mas se ele não tivesse você ali, ele também não conseguiria entregar o resultado dele Ele profissional, fala né? exatamente isso Porque pra não mim. tem como. Se Ele você, fala. principalmente para pessoas que entendem que a família é um elemento é, principal ali no seu dia a dia, né? Ou seja, é a sua prioridade, independente do profissional também ser uma prioridade, peso um pouco menor, mas um complementa o outro também, né? Sim, Você precisa ter essa harmonia dentro de casa, exato. é fundamental. Ele É falava, fundamental, eu só fundamental. trabalho bem, trago resultados porque você tá com eles, você é meu suporte em casa. Exato. E ele falava também, fazendo as contas, vem cá, quanto eu vou gastar para ter uma babá, um Sim, suporte para você? Eu sim. vou ter que ter um motorista para as crianças. Então, É. assim, fazendo as contas, você vai ter que sair de casa, dar o passo inicial para ganhar no mínimo o que eu vou pôr de suporte financeiro aqui, Sim. para cobrir a tua ausência. E você sabe, no começo de uma carreira, a gente não tem um bom ganho, né? Os É normal. estágios pagam nada. Sim, Então normal. ele falava assim: calma, amor, vai estudando, vai se preparando para o seu Sim, momento. Porque nós casamos muito jovens e quando eles forem adultos, você ainda vai ser jovem, sim. Não, né? você é extremamente jovem, pelo amor de É, Deus. deu 51 anos, você é uma Não, você filha é de jovem. 33, já tá com Não, pelo amor de 33, Deus. né? É. Não, Então ele falou, calma. E ele me acalmava nesses momentos que eu tinha vontade, né, de abrir meu escritório e tal.
E aí foi acontecendo. Quando eles foram ficando adolescentes, aí eu me permiti. Eu falei, bom, agora eu vou começar então a aceitar alguns projetos, Legal. tal. E aí eu não parei mais. As coisas começaram a andar de um jeito. Começou a acontecer. E um indicou outro, um indicou outro. E foi indo, eu estava com o escritório montado, eu estava trabalhando bastante, eles já não precisavam tanto mais de mim, Sim. porque já eram adultos e responsáveis, né? Chega uma hora que eles têm que começar a voar por si só, Sim, né? e eles ficam muito ausentes na adolescência, né? Tem os programas deles, os amigos, a turma, as festas, eventos, né? E aí eu aproveitei para engrenar na minha carreira e graças a Deus deu certo. E isso tudo eu vejo hoje, eu agradeço muito meu marido por isso hoje. Muito mesmo, ele ter tido essa sabedoria de conduzir a minha ansiedade. Muitas vezes, né, eu tive essa ansiedade de, ai, meu Deus, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Ai, não aguento mais. E ele, calma, É, tá, é, sabe? é, E hoje, o que é o resultado disso? Uma amizade, né, com os nossos filhos. sim, Uma intimidade ímpar, sim. Não, e né? o êxito deles é de vocês também, É, então né? assim, Em eu tenho todos os muito pontos. orgulho dos meus filhos, são bem resolvidos, bem-sucedidos e assim, temos amizade, temos Legal. intimidade. O meu marido, apesar de sempre ter trabalhado muito, ele sempre se dedicava muito quando tinha pouco tempo, era para os filhos, ele era sempre foi Legal. um ótimo pai. Então, a gente tem uma família estruturada que isso é o resultado? Não é só isso, mas a nossa casa deu certo esse formato para nossa família. Não, E foi tudo como tinha que ser, né? eu concordo plenamente contigo, e até porque assim, esses elementos que a gente vai tendo no, durante a nossa carreira, eles vão somando muito para o momento certo as coisas acontecerem. É, Então, exato. por exemplo, você falou muita coisa aqui, e aí se me permitiu um paralelo aqui, Sim, muita coisa você falou me remeteu muito a lar, é, no sentido próprio da palavra mesmo, não sim, só a casa, sim. né, mas o sentido do lar, de você ter a sua família em harmonia, o seu marido, tudo rodando, e o quanto você aprendeu na maternidade É verdade. Meu que hoje estágio. você usa, que hoje você É usa ali. verdade. Nossa, muito. São coisas que, pelo menos o sentimento que você tinha ali, né? Você tem aqui, você tem como empregar, até na questão da ansiedade. É, Porque, vamos ser sinceros, mãe não trabalha pouco. nossa senhora. É Não é nem um. 24 horas por dia você é Exatamente. mãe. Você não larga a função, E né? você não pode errar, o seu cliente Não. não. Seu cliente não aceita desaforo. Pois é, Né? isso mesmo. Então, assim. Esses dias, você fez uma ótima colocação. Esses dias eu fui atender uma cliente muito bem-sucedida, casou com um marido muito abastado, e ela estava nesse paradoxo. E ela veio chorar e falar para mim: eu não aguento, eu não estou aguentando levar meu escritório nas costas, arquiteta. Aí eu falei: olha, eu vou ser muito sincera com você, eu passei por isso na minha vida, não exatamente o que está passando, mas eu sei como é esse paradoxo dentro Sim. da gente, né? A gente quer ser a melhor mãe, a melhor mulher, a melhor. Não dá. Alguma vai ficar para trás, uma delas, né? E eu falei: faz opção, porque de verdade eu não me arrependo. O meu investimento foi em criar ser humanos responsáveis, Sim. felizes. Não são perfeitos? Não, mas a gente também não é, né? Não, Então, assim, eu fiz o meu papel muito bem e eu sempre quis ser mãe. que legal. Então, eu tive a sorte, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu me realizei completamente como mãe. Que Me legal. realizo ainda hoje, né? Porque Que eu ótimo. ainda sou mãe, claro, óbvio. E me realizei como profissional. Deu Que tempo. bom. A gente que acha que não vai dar tempo, Isso é um problema até das gerações mais novas, né? não De é? querer o resultado Exato. antes de passar pelo processo de aprendizagem, É né? isso. E de maturação da coisa. Teve um dos convidados uma vez, ele falou que você precisa pavimentar a estrada para passar de carro. Ai, muito bonito Né? isso, E é realmente. uma verdade, ou seja, É, você vai cada vez mais criando a estrutura para a estrada não romper, para não ter nenhum rachado, nenhum buraquinho. é isso Isso aí, aí. seu carro passa liso. Quanto mais rápido você vai ter o seu carro depois, se com a estrada melhor, você vai É como em aguentando. relação com montanha, você subir a montanha degrau por degrau. Sim, Até eu falo para as minhas alunas, né? Falo, olha, vocês têm que investir na carreira. Agora, pegar projetos, fazer parcerias, e entendendo como funciona a energia do Feng Shui, vivendo isso, mais do que pensar em ganhar o dinheiro. sim. É viver a experiência de fazer os projetos, entender o fluxo energético de cada casa, de cada família, de cada pessoa. Então, isso vai te levar para um lugar a estudar.
todas as outras áreas que você sentir vontade dentro da energia. Então, digamos, estudei radiestesia, fiz muitos cursos de cristais, Que legal. muitos cursos florais, enfim, muita coisa, muita formação. E aí você vai vivendo e somando todas essas experiências e sabedorias e se tornando um profissional único. Isso vai te tornar único, não é? Sim, Então, as suas total. bagagens vão te tornar aquela pessoa que você vai chegar num lugar. Vai chegar. Mas a ansiedade faz parte, né? É bom a gente falar esse tipo de coisa para as pessoas se acalmarem. Sem dúvida, sem dúvida. Construir, né? Construir Não, e você a falou uma coisa que é carreira. importante. Como é que foi essa parte depois de já ter o escritório, já estar fazendo a coisa, como é que foi a parte da aula? De ter alunos para você ensinar o que você sabe? Pois é, isso foi uma coisa muito curiosa também. Eu sempre fui uma pessoa que eu percebi as coisas acontecendo, eu fico atenta, né? Então eu comecei a perceber que as pessoas pediam para aprender, né? Mas eu pensava, como eu vou ensinar? Porque eu não quero ensinar copiando uma apostila. Aham. Eu fiz muitos cursos do mesmo assunto, tá? Então eu queria ouvir outras pessoas falando o mesmo assunto. Porque cada pessoa tem um entendimento, né? É, Sobre a mesma coisa. principalmente quando a gente fala de uma coisa que não é exata, né? A gente fala de uma coisa Que não é semi-abstrata. palpável. Ela é Exato. semi-abstrata ali, você tem uma questão Exatamente. de como você trata cada uma das coisas, né? Então, eu fui estudar com várias pessoas para Que ouvir legal. várias opiniões, né? E eu pensava assim, eu preciso ter o meu jeito de explicar. Um dia eu fiz um curso com um determinado professor que ele não explicava as coisas profundamente. Ele não tinha a intenção de formar consultoras. E todos os cursos que eu fiz, absolutamente todos, ninguém explicava assim como você vai trabalhar Uhum. com isso. Tá bom, entendi. Tá, aqui tem as energias, mas tá, eu coloquei isso, como eu resolvo? De que maneiras? Existe uma técnica onde eu posso colocar? Não, ninguém. Aí um dia eu estava fazendo uma aula com um professor muito famoso, e ele relatou lá no curso que tinha alunas fazendo pela 7ª vez o curso dele. E que a Olha, gente poderia repetir o curso quantas vezes quisesse. E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, ué, mas se eu aprendo, eu não preciso repetir. E conversando com as meninas do curso, elas me relatavam que não conseguiam fazer projetos. E no momento da aula, em algum momento, sempre entrava alguém na aula e perguntava para ele alguma coisa que não era mais aluno, algum ex-aluno trazia um projeto para ele ajudar. E ele falava: então, quando vocês tiverem dúvidas e não conseguirem fazer projetos, me chamam, a gente divide o projeto. Ele queria sócios, né? pode ser. Né? E aí eu comentava, eu argumentava. Eu sou essa pessoa que eu não fico quieta, eu não consigo. E aí eu falava com as meninas, não, mas isso? Não, mas aquilo? Não, mas eu faço assim. Mas isso funciona assim? Ele mentia. Olha, Então é uma coisa muito complicada. E aí as meninas, na hora do intervalo, começavam a tirar dúvidas comigo. A gente se aprofundava no assunto. E chegou o momento do curso, elas me pediram para ensinar. hum, E eu falei assim, bom, eu vou ser a professora que eu não tive. que legal. Eu vou contar Isso é legal. tudo que eu faço, porque esse professor, inclusive, não contava nem as proteções que ele usava. Não tava para somar no mundo, né? Não tá, ele tá para levar É, com ele os ensinamentos. é, isso é um problema muito sério, né? Assim, se você não está ensinando o que você se propõe a ensinar, aí você não é um professor, né? É um outro nome isso aí, mas enfim. Então, e aí É, eu fiquei, falei, bom, tá, mas eu vou improvisar, vou falar assim, né? Basicamente, o que que eu faço e mostrar como eu trabalho, tá bom. E aí eu fiz um planejamento para conseguir dar uma aula para elas e elas conseguirem fazer um projeto e deu super certo. Aí eu falei, bom, então agora eu preciso estruturar isso direitinho. Então, eu comecei a anotar, eu acho que eu também posso falar isso, posso falar aquilo, contar esse caso que é importante, esse case, não sei o quê, né? Quando eu vi, eu já tinha um curso bem grande já, bem amplo, bem completo, do jeito que eu gostaria de ter tido, com tudo que eu gostaria de contar, que legal. porque eu pensava, eu não quero levar para o túmulo os meus ensinamentos, Não. as coisas que eu aprendi. Eu quero passar para frente, porque eu tive só esse professor que não contava. Os outros todos, eu tive muita sorte, eram generosos demais. E eu admirava isso neles. Então eu falava, eu vou fazer isso. E aí começou, um indica para o outro. Sempre foi assim na minha vida. As coisas chegaram até mim. Eu me propus a fazer o que o universo pedia
o que estava chegando para mim, eu me abri para receber aquilo e tudo fluiu. Que legal. Não, e esse negócio que você falou é muito importante, né? Porque eu tô desenhando um plano de mentoria aqui também para fazer a mesma coisa. Porque assim, não é que eu nunca tive uma experiência assim de ter um professor e não conseguir, assim, ver que ele não estava querendo me ensinar o que ele sabia, né? Mas a, eu acho que faltava um curso para algumas coisas, principalmente para início de empresa. Esse começo, eu ainda senti uma dificuldade muito grande. É uma proposta de vida muito boa, né? Uma proposta de negócio mesmo, né? Ou seja, você se propor a ser o professor que você não teve é uma frase muito forte. Sim, porque É muito você tem que forte. partir do princípio. O meu pai sempre falava, né? Se põe no lugar das pessoas. Se coloque no lugar das pessoas, que você vai ter respostas e você vai longe. E é Sim. isso que eu me colocava nesse lugar de aluno. Poxa, o que eu não gostei? Até fica uma dica, a pessoa que vai iniciar, quer montar um curso, ela tem que anotar e ter muito claro o que serve e o que não serve para ela. Sem dúvida. Muito Sem claro na dúvida. cabeça dela. Então, o que não serve vai ser para não ser repetido. Ela Tem não razão. vai colocar aquilo, se não tá bom, não vai usar. E aquilo que é fundamental, que ela não teve, vai ser o diferencial dela. Olha, isso é muito profundo isso. Não é? Esses Muito. dias eu estava na casa de uma arquiteta que virou minha amiga, minha cliente, mas virou minha amiga, e eu ajudei ela a montar uma mentoria. Ela ainda não lançou, mas eu ajudei ela a montar uma Que mentoria legal. para arquitetos baseado nisso. Eu falei: o que você sentiu falta quando você se formou? O Sim. que ninguém te ensinou? Pois você vai ensinar. O que você acha que é a maior dificuldade num escritório? É a obra? Pois você vai falar de obra. O quê? Que tipo de perrengue? O que eu tenho que saber para conseguir levar uma obra com maestria do começo ao fim? Enfim, aí nós montamos a mentoria, eu ajudei ela nesse ponto. O que você odiou? Você fez muitas mentorias. O que você mais odiou nas mentorias que você gastou uma fortuna? Isso, Sim. isso, isso. Pois isso você não vai fazer. É. Isso é muito profundo. É realmente você Se não ser for um bom para profissional você, diferente, né? Gabriel, como pode Não ser tem. bom para alguém? Exato. Eu Exato. me coloco nesse lugar sempre. Isso é bom para mim? Se isso serve para mim, então vai servir para outra pessoa. Mas você sabe, isso é uma coisa que a gente traz aqui, por exemplo, dentro da Cine Garbim, a gente faz isso muito em relação ao produto. Por exemplo, eu não tenho nada que eu Não teria não na sua teria. casa, Não. exatamente. Tem coisas que eu prefiro esse do que esse. Esse aqui Claro, faz mais sentido pra mim. claro. Mas não tem nada que eu olhar e falar, nossa, isso não presta. Exato. Até porque quando o negócio não, não funciona, nem entra aqui. E se uma marca tá aqui e começa a pecar, eu tiro eles daqui também, porque Porque não é o não que faz você quer sentido. para sua vida, exatamente. Eu não quero que meu cliente tenha problema. Muito pelo Exato. contrário, eu quero ser a solução. Eu Exato. quero dar uma situação para ele em que ele realmente se sinta bem. Ele vai estar na casa dele, no lar dele, né, harmonizado, É né, isso aí. fazendo a comida para as pessoas que ele ama, feliz. Eu não quero que ele tenha um problema. E se acontece eventualmente algum problema técnico, que a gente nunca tá livre, mas Claro. quanto maior a qualidade do produto, menor são os problemas técnicos. Sim. Se houver, você tem que ter um suporte muito bom. Ou seja, o produto ele tem que trazer essa coisa com uma qualidade muito alta, né? Porque senão a gente não consegue entregar. E falando nisso, eu tenho um presentinho para você aqui. Por favor. Que delícia, adoro. Espero que você Pode goste. abrir? Por favor. E falando em cozinha, Gabriel, deixa eu fazer um adendo, porque é minha parte favorita da casa. Que legal. Eu amo cozinhar. Eu sempre cozinhei para os meus filhos, para minha família. Que Sempre legal. fiz questão. Eu sempre tive funcionários e tal, mas eu gostava de cozinhar. Nunca permiti que ninguém colocasse a mão na comida da minha casa. Que E a minha legal. mãe falava: sempre faça você a papinha dos seus filhos, o suco dos seus filhos, a sua energia de Sim. cuidado vai mudar tudo. E eu sempre fui essa pessoa à frente do fogão, viu? Que legal, que legal. Olha, isso é uma coisa que, assim, isso eu posso ter certeza, eu falo pelos seus filhos, deixa qualquer filho feliz. É porque, assim, É, não tem qual que é a melhor comida que você já comeu, é da minha mãe. não é? Não, É o não tem amor, essa, né? Às né? vezes podia não sair tão bom, mas o amor, né? Mas eu acho que é um composto, a gente não tá falando só de sabor ali. A gente tá falando assim, É o ah, carinho. na nossa, quando eu era criança, se escolhia feijão, É né? verdade. Assim, eu lembro Começava ali, né? A energia do carinho, não é? O eu cuidado. lembro de ver minha mãe tirando feijão. Sim, a minha Ó, mãe, minha grão por avó. grão. É. Aí você fala,
Pô, isso é saber cuidar do próximo. Tudo bem que hoje já vem tudo limpinho, evoluindo nesse ponto, ganhando Evoluiu. tempo, mas é um pouco dessa coisa. De olhar e falar, não vou salgar aqui, ó, meu filho não gosta disso, eu vou fazer de um outro jeito que ele gosta. Então, assim, Sim, são esses pequenos detalhes, né, é. que vão compondo ali a nossa, sabe, nossa conexão mesmo, né, entre É, pai e filho, e a né? cozinha, além de ser o lugar afetivo, né, para mim que sou família de italiano com espanhol, então tudo foi na mesa, né, as conversas, as decisões, as coisas boas e tudo, até as ruins também. E eu, na minha casa, eu ensinei os meus filhos a cozinharem. Que legal. O meu filho, principalmente, porque eu venho de uma geração onde não era comum os homens cozinharem, né? E eu pensei assim, não, eu vou criar um filho que vai cozinhar também. E eu Ele manda falava, bem? manda bem. É. Minha nora me agradece. E eu acho lindo o homem cozinhar. Eu acho É, maravilhoso. Acho super sedutor. E meu filho é leonino, tá. convencido. Então, quando eu falei para ele, olha, as mulheres vão gostar que você vai cozinhar para elas. E o dia que você casar, você tiver uma companheira, enfim, se ela trabalhar fora, você chegar antes, você faz o jantar. É, E aí ele ficava muito convencido. eu vou te falar, isso é uma coisa. Eu adoro cozinhar também, né? Eu cozinho todos os dias. É, Eu adoro cozinhar e as coisas mais legais que você tem é realmente cozinhar para o outro. Às vezes você é vai cozinhar só para verdade, você, é meio é chato. verdade. É verdade. É, Aí é. você faz qualquer coisinha ali, pô, faz O um prazer de ver arrozinho o ali, um outro, ovo. né? É, você fala, Elogiando. pô, Não é? então vou fazer uma massa diferente Pois aqui. Sabe? é. Eu não, Então, não vou pegar a massa normal, pego aquela italiana que tem um negocinho e eu acho diferente. também, Gabriel, que a pessoa saber cozinhar, ela tem tudo na mão. Você sempre se vira. É, isso é verdade. E eu falava para ele também, né? Mais para ele, no caso, porque ele era menino, então não era tão comum, né? Então, Aham. os convencimentos. A minha filha já foi, ela já gostava, comilona, Que sempre legal. estava junto comigo. E o Felipe eu trazia com esses argumentos. Eu falava assim: olha, outra coisa, quando você viajar com os amigos, quem cozinha não lava a louça. Eu tenho Não é? Eu exatamente detesto lavar essa louça. regra. Eu também detesto lavar louça. Eu cozinho o que for. Pois é. E Eu aí ele posso. adorava. Ele falava, boa. E quantas vezes ele ligava de viagem? Mãe, como faz mesmo? Não sei o quê. Não sei o quê. Ah, tá. E aí começou a fazer sucesso, começou a Que gostar. legal. Então a cozinha é a parte, né, É, da casa, assim, muito importante. É o puro afeto. sem Para dúvida, mim, a sem linguagem do dúvida. amor é a cozinha. Eu concordo totalmente contigo. Comer junto, sabe, estar junto. A minha casa sempre teve bolo. Nunca faltou bolo na minha O da casa. tarde, né? O Ah, o café cafezinho. da Ah, é tarde, eu sempre importante. amei. E sempre quando eu chegava em casa, quando eu já tinha uma vida, né, profissional ativa, os meus filhos já eram adultos, mas eu chegava em casa, eles estavam lá, eu sempre ia, no quarto deles dar um beijo, levava um bolo, Que legal. sabe? Como foi seu dia? Aí eu acho que isso tá muito ligado, né, Sem com dúvida, amor, a sem dúvida. comida. Ah, tem, né? A gente comemora, né? Toda hora, né? Então, o comer e a comemoração tá Essa tudo envolvido. felicidade, né? É, É verdade. né? Graças a Deus. Né? Como bons Né? italianos, viemos já sabendo disso. Né? Ó, Ai, mas adorei. Que deixa eu ver se você. Ai, a gente Creminha, sempre usa, né, para tudo. E sem agora eu dúvida. comprei uma casa, né? Eu tô medindo tudo de Olha. novo. Ah, então vai te ajudar aqui a Pois planejar é, tudo certinho, pois né? é. Esse é um Ai, lápis que infinito. legal, que máximo. Ai, que kit mais caprichado, mais Muito obrigado. lindo. A gente gosta de trazer Olha, isso, personalizado. por favor. Né? E ali é um planner de mesa também para ajudar E eu ainda não no seu tenho dia a mês que dia. vem o planner, hein? Ó, agora tem. Amei. Nossa, muito obrigada. E também tenho presente para você. Você pensa É que é só mesmo? você? Olha só, que beleza. Eu espero que você Deixa, goste. deixa eu ver. Posso abrir também? Pode, óbvio, Opa, dá deve. licença. Meu Deus. Que legal. Olha que linda essa pedra. Não sei se você já viu uma algum dia na sua vida. Nunca vi, cara. Posso. Então, melhor ainda, ela é uma turmalina negra. Essas partes brancas é calcita, uma pedra que às vezes forma na turmalina, é uma formação especial, né? Eu acho que é uma Legal. sorte, uma mistura de energias. E ela é a pedra da proteção. Olha que bom. Sempre quando eu vou dar um presente que é um cristal, eu me conecto com a energia da pessoa e ela se manifesta. E essa pedra é pura proteção de inveja.
Olha, É eu... sinal que você é uma pessoa muito invejada. Isso faz parte do sucesso, tá? Não, sem dúvida, a gente sabe, olha, Não eu fico é? muito feliz com você, principalmente pelo motivo até, né? Porque a gente sabe que nossa intenção nunca é criar nenhum tipo de inveja no outro, Claro que né? não. Muito pelo Mas não é contrário. de você, né? É Não, do outro. e às vezes não é nem intencional do Não. outro, né? É, às vezes não é. É, Mas a gente tem que se proteger. sem dúvida. A proteção é Olha, fundamental. Então, eu trouxe eu- para que ela te dê muita sorte, muita e depois você vai proteção. ter depois você me dá a dica onde é que eu coloco, Claro. né? Ai, que legal. Olha, deixa eu colocar aqui de novo É essa bom capinha, vocês sempre viram? atrás da Olha, porta, viu, gente? De entrada da casa ou da empresa. No caso, eu trouxe para a empresa para a aqui. empresa? É. Ótimo, ótimo. A Vai ficar gente aqui protegendo a empresa. com só vai proteger todo mundo. É isso Isso é ótimo, aí. né? Deixa eu guardar aqui. Cris, eu tô sem palavras até para te agradecer. Acho que esse é um papo que é ótimo. É, acho que com certeza a gente tem muito mais assunto até para Infinito, né? para falar. É, não, com certeza. Mas eu te agradeço muito por vir aqui contar um pouquinho de como é essa tua área, da sua carreira, de toda essa história. E, obviamente, o que você precisar, a gente está por aqui. E com certeza vamos ter mais conversas no futuro aqui Obrigada. para cada vez mais evoluir nessa área, porque, querendo ou não, a parte energética do nosso lar é fundamental. É fundamental. A nossa, né? Reflete a nossa vida. Aliás, eu tenho uma perguntinha antes. Sim. Qual que é a dica que você dá para aquela menina, para aquela jovem que olha para você hoje e fala: Olha, eu quero chegar lá, ou quero ser mãe, mas eu também quero chegar lá. O que você diria para essa pessoa que está no comecinho da carreira? Ou no comecinho da Olha, vida? eu diria para ela olhar a vida dela particular, o que possibilita, o que tem facilidade para ela, não tentar romper o que está sendo dito para ela não fazer. Então, de repente, a pessoa até tem condições, né, de não trabalhar e ela quer, e ela, assim, olha o contexto. Porque tudo, qualquer escolha que você for fazer, você vai ter que responder lá na frente pelas suas escolhas, Sem dúvida. né? Então, assim, qual é o maior projeto da sua vida para você? É sua vida profissional ou é sua vida pessoal com o seu marido? Construir um lar. O lar é isso que você falou o tempo todo. A casa, ela é a parte física. O lar é formado pelas pessoas Sem que dúvida. habitam ali. Sem Então, é muito particular. Eu aconselharia, até se fosse minha filha, dessa forma, né? O que que vai te fazer feliz? Qual é a escolha que vai te fazer feliz? Porque é isso que vai contar. A minha história pode servir, sim, de inspiração, mas não de norte, porque eu tive muitos Verdade. privilégios, graças a Deus, um marido maravilhoso, uma situação financeira privilegiada. Então, eu tive como fazer essas escolhas, mas a realidade não é para todo mundo. E muitas não querem ser mãe, não Sim. querem exercer essa função. É. Quer ser, digamos, mas não profundamente. Então, as escolhas têm que ser pautadas no que te faz feliz. Porque isso vai te tornar uma boa mãe ou uma boa profissional. Olha, Não é? Eu, sem quando eu dúvida, sem optei, dúvida. assim, me entreguei, vou ser mãe, eu estava feliz nessa função. Eu era feliz de receber os amigos dos meus filhos e fazer um super lanche da Que tarde. legal. Eu era feliz de passar as férias com eles no sítio, na piscina, enfim. Eu era feliz exercendo isso. Então, isso não me diminuía como pessoa. Sim, com Quando eu certeza. conversava com uma mulher que tinha uma ocupação fenomenal profissional, eu admirava. E eu não me sentia com inveja, porque eu estava feliz naquele lugar. Entendeu? Às vezes, claro, né? Existem aqueles momentos de. Ah, e agora? Será que agora dá? Agora eu posso ir? Porque apareciam oportunidades para mim. Sim. E eu, na hora de recusar, batia isso, mas aí eu já voltava. Então, acho que é isso. Essa resposta é muito particular e tem que ser baseada nisso, no que te faz feliz. Olha, bom, com essa frase, acho que finalizar com essa frase tá maravilhoso, né? De novo, Cris. Muito obrigado pela Obrigada a tua visita. você é um E ó, querido. vamos combinar de novo, porque esse papo vai longe ainda. Tá bom, muito Tá? obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui na sua loja Passa linda. seu Instagram também para o pessoal para poder te seguir. Tá bom. O meu Instagram é Feng Shui com Cris Bevilacqua. Tá lá. Aproveitem as dicas todas. E obrigada. Eu amo cozinha. Sua loja é linda, maravilhosa. Muito Seus obrigado. parceiros impecáveis, né? E para quem não conhece também, né, gente? Vem dar um pulinho aqui, Ô, conhecer essa por loja favor. linda, maravilhosa. Obrigada, Ó, obrigada. eu que agradeço. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.